Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Eu sou a mãe da Bíblia e vim apresentar para vocês quem eu sou, certo? Então, vamos aproveitar que hoje é o Dia das Mães e eu sei que tem muitas mamães aqui. Eu quero entregar um presente. Eu quero entregar um presente para cada uma das mamães. Recebam com muito carinho esse presente. Eu não vou entregar todas porque eu não consegui esse presente de todo mundo. E esse aqui? Podem abrir o presente, porque quando a gente recebe presente, a gente abre. E aí, gostaram do que viram? Sim. Tá trocado. E o que foi? O que aconteceu? Essa filha não é minha. Vocês reconheceram facilmente que não era filha de vocês? Sim. E aí, qual foi a sensação? Imaginem que essa pessoa está dizendo pra vocês que é filha de vocês. E aí? E se eu disser que aconteceu? E se eu disser que aconteceu? Espera, Mariana, por favor. Mariana. E se eu disser que aconteceu exatamente isso? Parecido, acredito que pior comigo. Agora vocês vão ter a oportunidade de forma ordeira, porque nós estamos num espaço pequeno, já que a lembrancinha que vocês receberam não é do filho de vocês, se vocês têm plena certeza que não é, vocês vão entregar a pessoa certa, certo? Então vamos lá. Cada um entregue o seu filho à sua mãe. Afinal, quem pariu tem a sua responsabilidade. Poxa, ele é um intruso aqui no daí. Cadê a foto do Davi? A balinha. Caiu a balinha. E aí, foi fácil reconhecer que não era o filho de vocês? Foi. Muito bem. Então, isso foi o que aconteceu comigo, certo? E aí, vocês sabem quem sou eu? Sim. Quem sou eu? A mãe que teve o filho, que junto com a colega, que a colega matou o filho e foi trocada. E ela trocou o filho. Muito bem. Então, eu vou contar a história de forma rápida de quem eu sou, para quem não conhece essa história, certo? Não me perguntem o meu nome, porque eu não vou dizer. Afinal, a Bíblia não conta. Então, se a Bíblia não conta, é porque Deus não quer que a gente saiba. Muito bem. Também não perguntem o nome do meu filho, porque a Bíblia também não conta. Imagine, eu sou uma pessoa muito pobre, certo? De família muito humilde. E aí não tinha nenhuma casa para morar. Vocês, quando saírem daqui, vocês vão para onde? Para casa. Graças a Deus vocês têm, mas eu não tinha uma casa para morar com o meu filho. E aí eu compartilhava, eu morava numa casa com outra mulher que também estava grávida. Só que eu tive o bebê primeiro. E 3 dias depois,
ela teve o seu bebê. Uma certa noite, nós fomos dormir. Do meu lado, obviamente, o meu filho e do lado dela, o filho dela. Acredito que pelo cansaço, vocês que são mães, vocês sabem do dia a dia. Ela dormindo, acabou deitando por cima da criança. E aí, o que foi que aconteceu com a criança? Muito bem, a criança morreu. E aí, a mãe que perdeu seu filho foi muito espertinha, aproveitando que eu estava dormindo, foi lá e trocou o meu filho. Ela pegou o filho dela morto e colocou do meu lado, e pegou o meu filho vivo e colocou nos braços dela. Eu, quando acordei para amamentar meu filho, percebi que ele estava morto. E aí, quando o sol raiou, eu percebi que aquela criança não era minha. Afinal, quem de vocês que são mães vai confundir o filho? Não. E bom, graças a Deus. Então, eu não confundi o meu filho. E logo eu percebi, eu disse, não, esse não é o meu filho é o seu. E aí ela disse, não, meu filho é esse aqui. Só que o Senhor, naquela época, ele levantava reis. Naquela época, o rei de Israel se chamava Salomão, que era um rei muito sábio, considerado a pessoa mais sábia da Bíblia depois de Jesus. Muito bem. E aí, a gente foi diante do rei, eu e ela com o meu filho, porque ela estava dizendo que era o meu filho. E aí, sabiamente, ele tomou uma decisão. Ele viu lá eu brigando, dizendo que o filho era meu, viu ela brigando, dizendo, mas o filho é meu. E aí ele tomou uma decisão, ele disse, tragam, por favor, uma espada. Eu logo me assustei, né? Porque espada e criança não combinam. E aí ele disse, já que vocês estão nessa briga ferrenha, eu vou tomar uma decisão. Eu vou cortar a criança viva ao meio, cada um fica com a parte e a gente para a briga. E aí, imagine, você vendo seu filho sendo morto. Qual a sensação? Então, o meu amor materno, ele começou a se aflorar naquele momento. Eu comecei a chorar e tomei a pior decisão da minha vida. Eu preferi deixar o meu filho com outra mãe. Imagine, você ter o seu filho, você passa 9 meses com ele, quando você sai da maternidade, você saber que outra pessoa que está o levando no braço. Então eu tomei essa decisão. E a outra mãe, ela teve a audácia de dizer bem assim, não, pode cortar, pode cortar. Só que sabiamente, o rei Salomão, ele entendeu que qual mãe é que permitiria que seu filho fosse cortado vivo ao meio? Ninguém. Então ele foi muito sábio. E todo mundo entendeu que essa sabedoria foi dada por Deus. E é justamente por isso que o meu nome, ele não aparece na história e nem o nome do meu filho. Porque o que Deus queria evidenciar nessa história era a sabedoria. E quando o Senhor, que é arquiteto da família, que criou a família, e ele chama cada um de vocês que são mães, o que é que ele derrama sobre vocês? Sabedoria. E assim o Senhor, ele vai ensinando. Eu tenho certeza que vocês vão concordar que antes dos filhos você era uma pessoa, e depois dos filhos vocês se transformaram, né? E o Senhor, ele está nesse processo de transformação. Eu não sou mãe, agora eu saio da história, tá? Do personagem. Mas eu já ouvi dizer que a maternidade, ela é um meio de santificação, ela é um meio de transformação, certo? E vocês como mães, como cristãos, o Senhor, ele quer que no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem ensinando o filho de vocês, ele quer que as suas atitudes reflitam a glória de Deus. Certo? Então, as crianças neste momento querem deixar